Olá, pessoal. O próximo exercício ele pede para fazer um mapa de Carnot por meio de soma de produtos. Tá? Então, é um outro tipo de mapa de Carnot por meio de soma de produtos. Então, esses aqui são os mini termos, né? E aí a gente vai ter que ver quem são os maxi termos. Então, aqui é x1, x2 e x3, x1 mais x2 mais x3, x0, x1 mais x2 mais x3. E eu vou ter que ver quem são aqui os meus maxi termos, tá? Vou ter que ver onde é que a soma dá zero. É um pouquinho diferente do que aquele outro que era para ver onde que a soma dava 1. Então vamos preencher. Ele é um pouquinho simétrico, ele é parecido, mas não é igual. Tá? Então vamos ver como é que vai ser. Preencher aqui onde dá zero. Tá? Então aqui seriam os max termos. Max termos. Max termos. Aí vai ser N0. Deixa eu só ajustar essa fonte aqui. Vou colocar aqui 32. Aí vai ser M1. Max termos M2. Aqui é a mesma coisa, M3. Max termos M4. Max termos M5. M5. Max termo M6. M7. M8. M9. M10. M11. M12. M13. Max termo 14 e max termo M15. Então vamos ver onde é que vai dar, quais são os pontos que dão zero. Agora a gente está procurando soma, produto das somas. Então onde que dá zero? x0, x1, x2, x3 dá zero. Então vamos lá, vamos preencher. Onde que dá zero? Se eu selecionar esses aqui, deixa eu apagar o anterior, né? Vou apagar isso aqui. Pegar aqui. Ele vai ficar diferente do anterior. Não é simplesmente trocar 0 por 1, não. Tem que refazer tudo. Por exemplo, x0, x1, x2, x3. Aqui dá 0. Tá? Então já começa trocando aqui. Então deixa eu tirar esses valores aqui. E vamos preencher agora aonde que dá 0. Deixa eu apagar aqui. Então vamos preencher esse mapa de Carnot, vendo agora onde que vai dar zero. Deixa eu apagar isso aqui. Depois a gente faz bonitinho aqui. Então vamos lá. Onde que dá zero? x0, x1, x2, x3. x0, x1, x2, x3. x0, x1, x2, x3. Aqui dá zero. O próximo. Que dá zero. x0, x1, não x2, x3. x0, x1, não x2, x3. Aqui dá zero também. Vamos ver quem é o próximo. Terceiro zero. x0, não x1, x2, x3. x0, não x1, x2, x3. Tá certo que dá zero. O próximo zero. O próximo zero é x0, não x1, não x2, x3. Eu estou percebendo que ele vai dar zero. Ele fica um pouquinho diferente aqui do anterior, tá?
Ele fica um pouquinho diferente do anterior. Mas vamos lá. Então, vamos continuar preenchendo aqui onde que dá zero. Eu já fiz 3, eu estou no quarto zero. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. x0, não x1, não x2, x0, não x1, não x2, x3. x0, não x1, não x2, x3. Entendeu aqui? Vamos ver o próximo. O quinto zero. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto zero. É o não x0, x1, não x2, x3. Não x0, x1, não x2, x3. Aqui dá zero. Então foi o primeiro zero depois que ele mudou para 1. O próximo zero. Não x0, não x1. Não x0, não x1, x2, x3. Não x0, não x1, x2, x3. Aqui dá zero. E vamos ver o próximo zero. Aqui deu zero, não x0. Próximo zero. Não x0, não x1, não x2, x3. Não x0, não x1, não x2, x3. Aqui dá zero. E o último zero é todo mundo negativo. Não x0, não x1, não x2 e não x3. Então, deu aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, quantos zeros eu tive aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zeros. Vamos ver quantos zeros eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Por via das dúvidas, eu vou conferir tudo para ver se está certo e eu já volto. Olá, eu conferi aqui, tá tudo certo. E agora eu tenho que montar a minha cobertura, gastando o mínimo possível de conjuntos e os conjuntos tendo que ser o maior possível. Então vamos lá. Vamos começar aqui por um qualquer. Eu pego esse zero. Eu tenho duas possibilidades de cobertura. Vamos pegar esse da ponta aqui. Esse zero eu posso juntar com esse e posso juntar com esse. Legal. Esse zero aqui eu só posso juntar com esse. Porque para baixo não dá, para cima não dá, só consigo juntar aqui. Legal. Vamos ver o que mais que eu posso fazer aqui. Esse zero eu só posso juntar para cima e para baixo. Eu posso juntar aqui e posso juntar aqui. Legal. Sobrou um zero. Esse aqui é um casinho mais complicado. Deixa eu reduzir um pouco a opacidade. Opa, não era bem isso que eu queria. Quero pegar um shapezinho aqui e reduzir um pouco a opacidade. Então, este zero aqui eu consigo juntar com este zero que está aqui. E eu junto também com esses dois que estão aqui embaixo. Deu o meu quarto conjunto. Então, vamos montar os conjuntinhos aqui. Vamos montar os conjuntinhos e ver como é que fica. O primeiro caso. Deixa eu abrir um pouquinho essa funçãozinha aqui. O primeiro caso é começar por esse aqui. Ele independe de x3, e ele é não x0, não x1 e não x2. Então ele é não x0, não x1, não x2. Ele é não x0, não x0, não x1 e não x2. Ele independe de x3. Esse segundo conjunto aqui, ele não depende de x0 e ele não depende de x1. Então esse segundo conjunto vai ser não x2, x3. Não x2, x3.
o próximo conjunto é esse quadradão aqui, ele não depende de x2, ele não depende de x1, é x0, x3. x0, x3. E o último conjunto que eu tenho, posso colocar a multiplicação, posso ir fazendo assim, e o último conjunto que eu tenho, ele não depende de x2, ele não depende de x0. Ele é não x1, ele é não x1, x3. Não x1, x3. Então, se eu fiz tudo correto, eu tenho aqui não x1, x3. Vou colocar lá no programinha em C, só para ver se ele está rodando certinho, tá? Então, vamos montar lá meu programinha na linguagem C. Deixa eu abrir um espacinho aqui. Tá aqui. Então, vamos montar a funçãozinha. É não x0, não x1, não x2. A primeira funçãozinha. Não x0, não x1, não x2. A segunda é não x2, x3. A terceira é x0, x3. E a última é não x1, x3. Não x1, x3. Deixa eu ver se eu fiz tudo correto. Não x0, não x1, não x2, não x2, x3, x0, x3, não x1, x3. Vamos rodar esse programinha e vamos ver o que vai dar. Compilei, executei, deu 1, 3, 9 e 11. Foram os valores que deram 1 e os outros deram 0. Deixa eu dar uma conferidinha aqui, eu já volto. Pessoal, achei meu errinho, tá? A gente comete pequenos erros. Aqui é uma soma, tá? Eu tinha colocado um E comercial, mas aqui é uma soma, é um OU, tá? É o produto das somas. Então agora eu fiz tudo certinho, salvei, estou fazendo a prova real para ver se está tudo correto, mandei executar e tá lá, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, que está batendo com o que foi colocado 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13. Então eu consegui montar um mapa de Carnot utilizando aqui o complementar, utilizando o produto das somas. E deu certinho a resposta aqui. Então resolvemos mais um exercício. Legal?